Estamos, então, juntos novamente, né, para a nossa aula de deficiência intelectual, parte 2. E na tela tem escrito deficiência intelectual, parte 2, uma tela de fundo azul, claro. Ao centro da tela, a imagem de uma cabeça em perfil, como se fosse um quebra-cabeças, para justamente tentando identificar e mostrar que o ponto da deficiência intelectual são as funções cognitivas superiores. Acima, a logomarca da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma tocha dourada com chamas vermelhas, e abaixo o logo do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, que são bonecos azuis de mãos dadas. Prosseguindo. Bom, nós hoje vamos tratar da inclusão do aluno com deficiência intelectual na educação básica. Temos também uma foto de uma professora com aluno em interação. O aluno tem características de síndrome de Down, aproximadamente 7, 8 anos, e eles estão batendo palmas enquanto montam um jogo. Então, nós vamos falar das adaptações curriculares de pequeno porte, como podemos, então, apresentar conteúdos e de que forma nós podemos realizar as avaliações para nossos alunos com deficiência intelectual. Bom, nós, professores, precisamos de algumas características para que nós possamos, cada vez mais, termos uma prática pedagógica inclusiva. Então, nós temos aí mais uma foto, que é uma professora dando um acompanhamento ao seu aluno, o aluno escrevendo, a professora ao lado, mantendo uma atitude positiva durante o ato da escrita do aluno. Então, quais são as características positivas que nós, professores, precisamos ter com todos os alunos e, sobretudo, com os nossos alunos com necessidades especiais, no caso hoje, a deficiência intelectual? Nós temos que ser flexíveis, nós temos que ter um planejamento que tenha abertura para a flexibilidade, porque, como já falamos, as turmas não são homogêneas, as turmas são heterogêneas. Nós temos que oferecer, dentro do nosso planejamento, capacidade de promover opções. É muito importante que nossos alunos tenham opções, possam ter opções, porque justamente nas opções que há subjetividade de cada um se expressa, que as identidades também em relação a determinados pontos do conteúdo. Nós temos que ser criativos, o professor tem que ser criativo, porque alguns momentos da nossa aula implicam em decisões que precisamos tomar naquele momento. Nós temos que ter capacidade de comunicação também, é muito importante. Mesmo que nós tenhamos um aluno que seja surdo, por exemplo, que vocês não dominamos Libras e temos um intérprete, mas a nossa relação com o aluno, a nossa comunicação, ela não pode ser interrompida. O intérprete é o mediador da língua, mas a nossa comunicação, e a gente sabe que a comunicação ela se expressa por diversas formas, né? No olhar, no toque, no sorriso, então, a atenção. Então, a comunicação é importante. Consistência. A consistência é muito importante, sobretudo para alunos com deficiência. Vou dar um exemplo. Eu começo o período decidindo com os alunos qual vai ser o processo de avaliação. Lá no meio, eu decido que já não vai ser mais dessa forma. Aí eu apresento uma determinada proposta, daqui a pouco não tem. Se nós, adultos, precisamos, quando estamos numa aula, termos uma consistência do professor para que a gente possa se organizar, os nossos alunos, sobretudo os alunos do fundamental e aqueles alunos que tenham dificuldades cognitivas, a consistência é fundamental. E uma atitude positiva. Você é capaz, você pode realizar, é fundamental. Mesmo que ainda aquele aluno não esteja expressando ainda, o que precisamos de um objetivo mínimo, mas nós precisamos irmos
aqueles, né, que estamos ali ao lado, estimulando, promovendo opções e sendo criativos e sendo flexíveis. Bom, e aí a síndrome de Down é a síndrome mais comum. Então, na nossa aula, nós vamos falar de algumas síndromes que vocês talvez não conheçam, mas que nós já temos muitos alunos nas escolas frequentando o ensino fundamental e que certamente podem estar na sala de vocês. Essa tem uma foto, né, de um aluno com síndrome de Williams, que na aula anterior eu já falei sobre essa síndrome, elfos faces, né? Face, né, de elfos, de doentes. Então, vocês podem ver, ele está com um sorriso lindo, é um menino de cor clara, cabelo lourinho, que está com uma camisa xadrez, olhando da foto para nós e com um sorriso muito lindo, e vocês podem observar as características, orelhinhas pontiagudas, os dentes com uma oclusal mais afinada, o nariz também um pouco mais achatado. E, ao lado, nós temos um desenho de um cromossomo. Por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, são 3 cromossomos a mais no par 21. Na síndrome de Williams, é dentro do cromossomo, é uma alteração dentro do cromossomo. Isso aí é o par 7, nós temos 21 cromossomos, esse é o 7, no cromossomo 7 a alteração, dentro de uma área específica, dentro de uma área no cromossomo. Falta material genético nessa área, né? E os cromossomos, eles são todos separados, né, por uma parte maior, uma parte menor, e as áreas são marcadas. Por exemplo, se é o cromossomo 7, então as áreas são marcadas, 7, Q36.2, e aí são marcados os lugares dos genes dentro do cromossomo. Se for o cromossomo 1, vai estar lá marcadinho. Então, todos os cromossomos são marcados e o interior dos cromossomos também, com a evolução dos estudos da genética, e hoje se pode identificar quais as áreas, ou no cromossomo geral, ou no interior do cromossomo, no gene, que estão alteradas. No caso, a síndrome de Williams é no cromossomo número 7. Bom, uma das características das pessoas com síndrome de Williams, e aí nós temos um retrato, uma imagem, um desenho do cérebro, e tem em cor cinza, e tem uma área que alongada, pintada em vermelho, destacada, que é uma área muito importante no cérebro, que é a amígdala, que é uma estrutura fundamental para o registro de memórias emocionais. O hipocampo, que é uma área também do cérebro, converte recordações de curto prazo em permanentes. Essa é uma área que nós sabemos já que são alteradas nas pessoas com síndrome de Williams. Uma das características da síndrome de Williams é um rápido reconhecimento facial e um rastreamento facial de todas as pessoas. A amígdala, quando o bebê nasce, todas as pessoas são iguais, os rostos são iguais. A amígdala também é uma região do cérebro que nos ajuda a reconhecer o outro rosto humano. Lá pelos 7, 8 meses, a criança começa a ter o que a gente chama de ansiedade de separação, porque ela já sabe, já reconhece os rostos familiares e não familiares. Possivelmente, essa atitude afetiva, risonha, das pessoas com síndrome de Williams, de reconhecer todas as pessoas, se você encontra uma pessoa com síndrome de Williams hoje, ele vai dizer que te conhece de algum lugar, é justamente essa área amígdala que faz um registro não de diferença, mas de igualdade em todas as figuras de rosto humano, o que dá, por exemplo, essa característica social extremamente sociável. Bom, um outro ponto, então, dos nossos alunos com síndrome de Williams é que a área verbal e, sobretudo, a memória auditiva é muito boa. Né? Muitos Williams são excelentes em músicos, têm uma loquacidade verbal muito grande.
que muitas vezes o professor não entende, como esse aluno tem uma loquacidade tão boa, tem uma sociabilidade tão boa e muita dificuldade para escrever, copiar do quadro, porque a área motora das pessoas com síndrome de Williams é uma área comprometida. Então, aí tem um desenho, né, de uma criança com síndrome de Williams com 9 anos, eu pedi para desenhar uma casa, e são rabiscos, né, desordenados, que a princípio a gente reconhece algumas bolas e quadrados e riscos, esse que fica o aspecto, né, do desenho. E ao longo do desenho, ele ia me falando o sol lá em cima, como vocês podem ver, ele fala o sol lá em cima, mas ele desenha os rabiscos do sol embaixo. O telhado, a porta, ele coloca uma porta ao lado do telhado, carro na garagem, que a gente também não identifica, o carro na garagem no local do telhado, enfim. Então, essa é a configuração de uma criança de 9 anos, onde já é esperado que consiga ter uma estrutura para desenhar mais ou menos os elementos constituintes de uma casa, os que estão acima, os que estão abaixo. Então, a gente pode identificar a dificuldade, né, motora. Essa dificuldade vai se expressar também, por exemplo, na hora da matemática, quando ele vai aprender a fazer contas da forma como é solicitado aos alunos, né, formar na forma vertical, e vai coloca um númerozinho lá em cima, essas habilidades motoras associadas, eles terão dificuldade. Por isso é muito importante o uso, né, de algumas adequações, como o computador, a máquina de calcular. Bom, então, o que nós podemos fazer para adequar para esse aluno? Materiais adaptados é fundamental. Uma estratégia também envolver enviar o trabalho para casa. Né? Não deu tempo dele terminar, ele leva para casa, ou nós temos também a modalidade da sala de recursos, ele pode terminar na sala de recursos, que o professor dói. Vamos identificar a habilidade que ele tem. Então, se seu aluno tem uma habilidade verbal muito boa, por exemplo, você, professor de história, deu aula sobre descobrimento do Brasil, ele é capaz de contar, de relatar, ele pode fazer uma avaliação oral com ele e deixar a avaliação escrita para marcar, enfim, para que ele possa ser avaliado dentro do canal de habilidades que ele tem melhor, né? Então, usar o computador para tarefas escritas, dar mais tempo para a tarefa, testes orais, pares auxiliares. Como a gente faz o par auxiliar? Às vezes a gente tem uma coisa simples que a gente pode fazer, que é levar um carbono e pedir a um colega que copie. Se eu vou colocar algo no quadro e eu já sei que ele tem dificuldade na orientação espacial, é quando o colega terminar, ele está com o carbono, ele complementa aquilo que ficou faltando. Enfatizar as dificuldades da escrita, com grifos, aumento de pautas, né? Construir cadernos com pautas mais largas, que nós podemos fazer com papel ofício, marcando as pautas e depois encadernando. Então, é muito importante que essas adaptações sejam feitas e que constem naquele plano educacional individualizado dos alunos. Bom, uma outra síndrome também, que é ligada ao cromossomo 7, né? Deixando só que interessante, ligada ao mesmo cromossomo, mas em outras áreas, e essa síndrome, aí ela tem alterações um pouco mais graves, afeta mais as meninas, há uma genesia de corpo caloso. Corpo caloso é uma área do cérebro que separa os dois hemisférios. Há também uma alteração no cerebelo. Está a foto da imagem da menina, mostrando também as mãos, também tem alterações na posição dos dedos das mãos, os lábios também com hipotonia, e essa síndrome é uma síndrome que vai afetar um pouco mais as funções cognitivas, a motricidade também, elas têm problemas também na motricidade, o cerebelo alterado, que é uma área do cérebro fundamental também para a coordenação dos movimentos, e alguns podem ter um quadro de autismo associado.
Mas aí eu trago um outro ponto. Não é? Você vai ler na literatura o que a literatura fala sobre a síndrome. Então, a gente imagina, nossa, essa criança não vai ser capaz de aprender nada. E aí, uma experiência que eu trouxe de uma criança com Coffin Siris que eu acompanhei, que quando eu pedia para, por exemplo, no exemplo aí, mala, né? E tá a mãozinha da criança escrevendo, tentando escrever mala, ela faz garatujas, porque ela tem uma hipotonia, então ela tem uma frouxidão todos os músculos, ela não consegue pegar o lápis, e olha que é o giz de cera, que ela está na mão, né? É um giz de cera que está na foto, e que é um pouco mais pesado, mas mesmo assim ela faz garatujas dentro do espaço que eu marquei. Porém, quando eu ofereci letras móveis, e aí tem a foto das letras móveis, que são letras em quadrinhos de madeira, ela consegue escrever mala com as letras móveis, mexendo nas letras, reconhecendo a letra A. Então, o que eu mostro é que, muitas vezes, se nós pedimos para um aluno para executar uma tarefa dentro daquela área que ele não tem organicamente até a possibilidade, ele vai mostrar uma incapacidade. Então, por isso que lá atrás, quais são as características, criatividade, inovação, eu tenho que ir tentando de várias formas para ver o que esse aluno realmente mostra para mim. Então, essa menina, ela mostrava para mim que ela tinha uma capacidade de conhecer as letras e conhecer as letras, mas se eu ficasse esperando a escrita dela, certamente eu não teria visto essa capacidade nela. Tá? A síndrome alcoólica fetal, como nós vimos, a síndrome, a deficiência intelectual, 1/4 de base genética, né? Nós vemos 3 exemplos agora, né? De base genética, e agora uma ambiental. A síndrome alcoólica fetal, e tem várias fotos de crianças com características de síndrome alcoólica fetal, são crianças que nascem com a síndrome devido ao uso de substâncias alcoólicas pela mãe durante a gestação, que passam pela placenta, pelo cordão umbilical e afetam o desenvolvimento neurológico da criança. Muitos alunos com déficit de aprendizagem não identificados, não avaliados, podem ter síndrome alcoólica fetal, porque a criança apresenta uma linguagem, não apresenta alterações motoras, mas a área da aprendizagem é a área mais afetada. Eles vão ter lentidão e tem algumas características, como uma pequena microcefalia, então as fotos são crianças com cérebro um pouco menor, uma alteração visual, uma ptose palpebral, vocês podem ver que a pálpebra um pouco mais caída, que é o músculo, né, o abdutor, que é aquela área, né, neuro, que mantém o músculo, né, a abdução, geralmente todos têm essa ptose, e alguma falta de... o cabelo também, com algumas perdas, né, perdas no cabelo, algumas alterações também nos dentes, a implantação nos dentes e alterações também nos dedos. Então, essas crianças e adolescentes, eles podem ter deficiência intelectual associada. Então, eles podem ter baixo peso ao nascimento, como eu falei, microcefalia, olhos pequenos espaçados, nariz curto, podem ter as dificuldades de aprendizagem, um comportamento social muito imaturo, amizade imprópria com desconhecidos, porque eles não têm uma competência social, falta de controle sobre as emoções, os impulsos, terão déficit de atenção, na memória, podem ser hiperativos, dificuldades com conceitos abstratos, certamente nas áreas voltadas para a matemática terão muita dificuldade para resolver problemas, pobre julgamento crítico. Então, essas dificuldades relacionam-se aos danos permanentes sofridos pelo cérebro ao longo da gestação, ao longo da estruturação do sistema nervoso central, e precisam ser tratados. Então, ainda acrescido a essas questões, também são crianças que podem permanecer em meios familiares com o uso abusivo de substâncias. Então,
A síndrome alcoólica fetal é muito importante ser identificado mais precoce para que a criança seja acompanhada e a família também. X frágil, que após a síndrome de Down, é a síndrome, é a deficiência intelectual por síndrome mais comum. Aí a foto, né, de uma criança com X frágil e de um adolescente, vocês podem ver as orelhas, a implantação das orelhas, que são chamadas orelhas, né, de abano, a forma como a orelha é implantada, também a implantação baixa dos olhos, a protusão também da parte do lábio, o rosto mais fino, o rosto mais fino. E por que X frágil? Porque esse nome X frágil, como vocês podem ver na foto, são 2 meninos, afeta basicamente meninos, como vocês sabem, nós carregamos as mulheres, né, 2 cromossomos sexuais X, e os homens XY, e, no caso, os homens tendo um X frágil, um X com alteração genética, ele não tem o outro cromossomo X para amenizar essa carga genética. No caso, as meninas têm um outro cromossomo X que não tem a condição e elas só repassam o gene. Elas não têm o fenótipo nem as alterações, elas somente têm alteração no genótipo, que aí é passado para os filhos. Então, ele vem passando pela linhagem materna e passando, chegando aos meninos da família. Pode passar. Então, após a síndrome de Down, a condição genética mais frequência, os sinais eles não são muito característicos, como a síndrome de Down, eles são muito tênues, está ligado, então, à alteração do cromossomo X, que pode estar presente em vários membros de uma família, sendo alguns chamados portadores da mutação, mas sem expressividade, é o que a gente chama do fenótipo. Afeta principalmente meninos, que apresentam, além de alterações no comportamento e linguagem, deficiência cognitiva. Embora o tratamento medicamentoso esteja sendo investigado, o melhor caminho até o momento para o desenvolvimento são os acompanhamentos terapêuticos, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, sem dúvida, o acompanhamento educacional adequado às suas necessidades e potencialidades. Então, o que nós podemos fazer com os nossos alunos com o X frágil? Utilizar recursos da informática. Os recursos da informática eles são sempre muito bons, a informática adaptada, a tecnologia assistiva pela informática é muito importante para os nossos alunos, porque facilita a via de estimulação visual, gráfica, animada. Então, eu posso ter um desenho para estimular, para chamar a atenção da percepção, ou alguma música, uma estimulação auditiva, esse é um ponto forte, então vamos aproveitar. Podemos usar o computador para o desenvolvimento da linguagem, da fala, da escrita, do raciocínio. Hoje nós temos muitos jogos pedagógicos que podem ser utilizados. Utilizar a mediação em todas as tarefas propostas. Lembre de que a habilidade desses alunos para generalizar informações está prejudicada, e isso em todos com deficiência intelectual. Nós chamamos de linguagem filtrada, né? O que é isso? Eu vou apresentar um texto, se eu vou fazer a solicitação de uma tarefa, eu posso fazer por etapas, eu posso colocar um desenho, eu posso dar uma linguagem filtrada, isso não vai diminuir a sua avaliação, mas vai possibilitar que o aluno com deficiência intelectual ele use os canais, todos os canais sensoriais, integre, e não use só a interpretação da linguagem. Então, incluir no planejamento do aluno habilidades sociais também, competências que ele necessita adquirir, porque muitos são impulsivos, alguns também podem ter algum transtorno do espectro do autismo, então é importante que as habilidades sociais também sejam pensadas. A síndrome de Splitzen, que é uma alteração também autossômica no cromossomo 22, também, são alunos que, com apoios e recursos, podem chegar até os níveis mais avançados educacionais. Eu acompanhei uma criança com síndrome de Splitzen, ela chegou até
o ensino médio, com muitas dificuldades, sim, mas conseguiu chegar até o ensino médio, com os apoios da educação especial. Inclusive, na fase inicial, precisou de classes especiais. E aí a gente, novamente, o nariz, orelhas, boca, olhos, dedos, geralmente são espaços do corpo onde a expressividade das alterações genéticas aparece, né, nas extremidades. Então, sempre nós vamos ter alterações genéticas a serem observadas nessas regiões do rosto, olho, nariz, ou a implantação mais alta ou mais afunilada, e aí que dá aquela característica próxima, né, que assim, sobretudo os médicos geneticistas e pediatras de desenvolvimento, já conhecendo, podem reconhecer e aí suspeitar que seja síndrome para poder fazer o exame genético adequado. Pode passar. Então, elas têm habilidades verbais melhores do que as não verbais, interessante, muito próximo aos Williams, desatenção e hiperatividade. E no caso da síndrome de Sprinter, pode haver também esquizofrenia e transtornos do humor, muito comuns no adolescente. Então, você está com o seu adolescente e, de repente, esse seu adolescente pode fazer um quadro de depressão, um surto, e sabe-se que pode acontecer nas pessoas que tenham síndrome de Sprinter. No caso, a que eu acompanhei, aconteceu até um pouco antes da adolescência, o que é raro. Geralmente, os surtos acontecem mais na adolescência. A falha nasalizada, por conta da implantação do nariz e as alterações também no palato, que também é muito comum nas síndromes, alterações em palato. Então, pode apresentar também dificuldades alimentares, problemas cardíacos, que podem necessitar uma intervenção, assim como as crianças com síndrome de Down, os Williams também podem apresentar alterações cardíacas. Às vezes, o coração também é um órgão bastante afetado nas síndromes. Do ponto de vista físico, pode apresentar achatamento da base craniana, assimetria facial, dolicocefalia, olhos entumecidos, dificuldade no selamento labial, falha na arcada dentária, dentes pequenos, face hipotônica, por isso é aquela sensação de que o lábio, né, está caído, a língua está caindo, é hipotonia, falta de rigidez nos músculos. Quociente intelectual entre 70 e 90, que está abaixo, né, do esperado, então é deficiência intelectual, pode ter distúrbio psiquiátrico, tendência a pensamento concreto, distúrbios de aprendizagem, então, mais uma vez, a necessidade dos suportes. Na escrita pode apresentar omissões de letras, substituição de fonemas surdos e sonoros, juntar vocábulos. Na cópia possuem dificuldade de copiar palavras inteiras, leitura fonêmica, não compreensão de palavras. Às vezes a gente faz até um dicionáriozinho só para a criança, para lembrar aquelas palavras que ela às vezes esquece de como escrever. Então, são suportes importantes. A neurofibromatose, também uma outra condição ligada aí ao cromossomo 17. Nós temos também um tipo de neurofibromatose tipo 1, ligado ao cromossomo 17, tipo 2, ligado ao cromossomo 22. É o rostinho de uma criança, em torno de 3 anos, olhando para nós. O rostinho tem várias tumefações, né? Então, os fibromas. Esses fibromas da foto que essa criança está mostrando, eles começam muitas vezes com o chamado manchas café com leite e depois vão se transformando em pequenos tumores. Se nós imaginarmos, né, esses tumores no interior do cérebro, né, do sistema nervoso central, nós podemos imaginar ser uma doença evolutiva, como esses tumores podem ir afetando várias condições motoras, condições linguísticas, sensoriais, dependendo da área em que esses tumores se instalem no interior do sistema nervoso. Então, eles podem ter deficiência na capacidade visual perceptiva, atraso na fala e linguagem, dificuldade de aprendizagem escolar, dificuldade para usar a língua oral, no pensamento operatório, nas habilidades para lidar com números, porque ele está em desenvolvimento e muitas vezes o próprio pediatra não suspeita que aquelas manchas
café com leite, ou aqueles fibromas na pele, possa ser a neurofibromatose. E aí o sistema nervoso começa a entrar num processo de degeneração das funções pela instalação dos fibromas no sistema nervoso. Bom, então, de que formas nós podemos organizar, então, a acessibilidade dos nossos alunos ao currículo? Primeiro, na forma como nós organizamos, são aquelas acessibilidades que se referem ao grupamento didático dos conteúdos. Nós vamos escolher os melhores conteúdos, nós vamos organizar para aquele aluno qual o objetivo melhor que eu tenha para desenvolver com eles. Os objetivos de conteúdos referem-se à sequenciação. Eu vou eliminar o que eu considerar que é secundário, posso reduzir um pouco nos meus objetivos. Avaliativo é a forma como eu vou avaliar o meu aluno. Né? Eu dei muitas dicas, eu posso avaliar oralmente, eu posso avaliar por um computador, por desenhos, eu posso, e a própria avaliação processual. Procedimentos didáticos e atividades. Como é que eu vou modificar os meus procedimentos? Eu posso construir para aquele aluno um texto mais visual, com mais fotos, com menos palavras? Como eu vou diminuir a complexidade da atividade para aquele aluno? Como eu vou sequenciar a tarefa ou adaptar o material, que é uma das propostas de avaliação de vocês, que é adaptar o material do conteúdo de vocês. E a temporalidade, eu preciso dar mais tempo para esse aluno, para esse aprendizado, para essa tarefa, para essa avaliação. Esses são os pontos que nós chamamos de acessibilidade ao currículo. Como eu posso permitir que o meu aluno possa ter acessibilidade ao currículo? Nós vemos a acessibilidade física, as rampas, a acessibilidade visual, a acessibilidade a Libras, mas eu, como professor, eu posso também estabelecer os momentos de acessibilidade ao currículo. Então, o currículo funcional, Mary Falve é uma pedagoga que começou a utilizar o modelo do currículo funcional para alunos com deficiência intelectual. E ela define que um currículo funcional como aquele que facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais à participação em uma grande variedade de ambientes integrados. O currículo funcional é aquele que vai se ligar à nossa vida e que nós vamos utilizar aqueles conteúdos aprendidos nas nossas habilidades. Muitas vezes nós, adultos, numa faculdade, aprendemos algo, uma disciplina, ou lemos, estudamos, algo que a gente não entende muito bem qual é a relação desse conteúdo com o que eu estou estudando. Porque a gente não observou que é a funcionalidade, a relação daquele conteúdo com aquela área de conhecimento. Então, todo currículo, na realidade, ele precisa ser funcional. Ele precisa ter, o professor ele precisa fazer o gancho para que o aluno entenda o porquê que é importante ele aprender, né, esse aprendizado. E aí, alguns modelos de adaptações curriculares, aí uma foto de um caderno, eu gosto de fotografar o caderno de uma criança, é um caderno pequenininho, onde a professora tinha feito um caça-palavras. Aí, no mimeógrafo, que ainda muitas escolas usam o mimeógrafo, que é o aparelho que vai rodando, tirando cópias, e as últimas vão ficando muito apagadas. É como quando vai acabando o toner e as nossas impressões vão ficando fracas, o mimeógrafo, quando acaba o álcool, também. Então, para aproveitar, bem pequenininho, ela pede um caça-palavras, Vitória Régio, Estrela. É uma criança com uma deficiência intelectual. Então, ele vai ter dificuldade para se organizar numa tarefa tão pequenininha, num espaço pequeno, com pouca visualidade. Não é bom nem para uma criança que tem uma perda visual, nem uma criança que tem hiperatividade ou uma deficiência intelectual. Então, como é que a gente pode orientar esse professor para adaptar? Novamente, aí tem uma cópia do quadro, também tudo muito embolado, a criança copiando do quadro, trazendo para o seu caderno o desenho que a professora colocou. Isso aí parece que é simples, é óbvio, mas não é. Copiar do quadro, eu estou tirando de um plano que é vertical para um plano horizontal, demanda competências na orientação espaço-temporal, nas relações visuais. Isso acontece de uma forma tranquila para todos, mas as pessoas que têm alterações
tanto no campo visual, nos eixos, né, que a gente chama dos eixos visuais, como os disléxicos, por exemplo, eles vão ter dificuldade, as crianças com deficiências intelectuais, além das crianças que têm uma deficiência visual. Então, passar de um plano que é vertical para um plano horizontal, muito complexo. E ainda um desenho. Então, o professor pensa que isso tudo é tranquilo. Então, quando a gente mostra ao professor quantas habilidades cognitivas estão envolvidas e as demandas, que o professor percebe, né? Quantos circuitos neurológicos nós vamos ter que estar integrados para uma tarefa que parece simples, mas que não é. Então, a gente orienta a professora, vamos fazer uma tarefa assim? Então, nada muito caro, é o mesmo caderno que ele vai usar. Então, ele está fazendo uma cópia do nome, né? O nome dessa criança é Isaías. Aí, eu orientei a fazer uma ficha bem grande com o nome, e aí fazer os quadrados para ele ir encaixando as letras. Então, eu fiz a mesma tarefa, só que eu tirei a complexidade. E ofereci o quê? Uma adequação para que essa criança possa resolver, né? Fazer a sua tarefa, que é copiar, aprender as letras dos nomes, como as outras crianças. E aí é um caça-palavras, olha, mas aí eu vejo caça-palavras, um caça-letras. Então, começa com caça-letras também, bem grande. Então, a professora coloca algumas letras para ele caçar as letras do nome dele, Isaías, e de uma forma com vermelho, chamando a atenção. Então, a professora usa as metodologias das adequações para adequar a tarefa para o aluno. As redes de apoio, elas são fundamentais também. Vamos estabelecer as redes de apoio. Por exemplo, na passagem de cada etapa do sistema educacional, nos nossos alunos com deficiência intelectual, eles têm mais dificuldade para sair de um modelo, por exemplo, da educação infantil e ingressar numa turma de alfabetização, ou então terminar o quinto ano e para o sexto ano, onde eles vão ter vários professores com várias demandas, com várias personalidades. Então, esse trabalho, essa passagem é fundamental para que eles possam compreender esse novo ritmo e depois as outras passagens, como terminar fundamental e ingressar no ensino médio, no mundo de trabalho, depois no ensino superior. Então, tudo tem que ser planejado com muito cuidado, para que nós possamos nos anteciparmos para podermos oferecer a esse aluno um espaço com a acessibilidade necessária. Não é só adaptar banheiro, também, mas não é só adaptar banheiro, não é só adaptar biblioteca, mas também adaptar o conteúdo, a formas de planejamento e sequenciamento da vida acadêmica daquele aluno. Não importa se ele esteja na educação infantil ou se esteja fazendo um pós-doutorado. Na interação entre professores de classe comum e atendimento educacional especializado, vocês vão ser professores de classe comum. Vocês não estão cursando uma disciplina, nem uma especialização, mas é importante que vocês tenham esses conteúdos para que vocês saibam como interagir, o que solicitar para aquele professor da educação especial, que na escola de vocês pode ser o professor lá da sala de recursos, podem estar trabalhando numa escola onde tem a sala de recursos, ou numa escola que receba um profissional de apoio pedagógico, como a Lei Brasileira de Inclusão assim recomenda. Então, é muito importante a interação de vocês com esses professores, que vão até auxiliá-los na organização desses planejamentos. É importante a manutenção dos suportes da educação especial, vocês são os professores das classes comuns, vocês terão suportes que os alunos de vocês têm direito, são suportes da educação especial. As amizades, não esquecer também que as amizades podem ser sistemas de apoio. Então, organizar as amizades, organizar, na hora que vocês vão organizar grupos, a tendência é que alunos com deficiência intelectual, dado não terem a proatividade, ou muitas vezes até terem vivenciado muitas experiências de estigma, de preconceito, não se aproximarem. Então, cabe a nós organizarmos os grupos para que esses alunos possam interagir e que possam também mostrar as suas capacidades e as suas potencialidades. E aí eu termino com uma experiência que nós desenvolvemos na UERJ, quando nós tivemos uma disciplina
onde nós tivemos alunos com deficiência intelectual com os nossos alunos da turma. Foi uma experiência numa disciplina eletiva. E olha que interessante, 2 depoimentos de alunos convidados com síndrome de Down. Nós estávamos conversando sobre amizade. O que é amizade? Amizade, para mim, é uma das coisas mais importantes. Todos nós temos que ter amigos para as horas difíceis de contarmos com ajuda. Eu sou amigo da minha mãe e ela também é minha amiga. Estou feliz de estar fazendo amigos aqui na UERJ e gostaria que nunca se esquecessem de mim. E poderia também ficar reunido em nome da nossa paz e confraternidade. Ramon e Rodrigo. Somos amigos para sempre e que tem uma família totalmente abençoada. Né? É o depoimento do Ramon, com deficiência intelectual, para o seu amigo Rodrigo, sem deficiência intelectual, que trabalharam juntos no processo onde nós construímos uma peça teatral. Outro depoimento, percebi que, apesar dos limites das pessoas portadoras de necessidades especiais, elas podem demonstrar habilidades que outras sem deficiência não podem. Ou seja, tanto os portadores de deficiência ou não portadores têm possibilidades e potencialidades em algumas áreas e dificuldades em outras. E que a sociedade perde muito quando segrega ou impõe limites aos portadores de deficiência. Durante a dinâmica de grupo, senti que não existiam diferenças. Somos nós que criamos os preconceitos e estigmas. O que me surpreendeu foi a facilidade dos jovens em criar rapidamente uma história a partir da dinâmica proposta pela professora, sem nenhum tipo de dificuldade ou timidez. Enquanto eu me senti um pouco tímida diante dessa nova experiência. Aí o relato de uma aluna sem deficiência do curso de pedagogia. E essa que eu gosto muito, que é um depoimento do Alexandre, que tem síndrome de Down, meu amigo, participou dessa disciplina. A nossa força da amizade é como se fosse um sentimento fiel de amor, que afeta os nossos amigos, que tem estima e ternura. Só que nós somos uma família que está na inclusão. O que quer dizer amizade na inclusão? É um sentimento fiel de amor dos amigos dentro da nossa sociedade da inclusão. Nós temos que reagir dentro dos nossos cargos para poder lutar na sociedade pela inclusão dos brasileiros, para poder querer ajudar, armar, planejar, criar polêmica, procurar ideias que possam dar uma nova vida a essas pessoas. Ter boas amizades um pelo outro, entre os amigos dentro da inclusão. A minha conclusão sobre a inclusão é como se fosse um trabalho da sociedade, que tem amigos, família e política. O Alexandre Augusto de Faria Silva, ele é um jovem de 39 anos com síndrome de Down, que trabalha numa empresa auxiliar administrativa. Eu até convidei vocês, né, para uma live que desenvolvemos com ele. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.